Muito bem, parece que agora está dando certo. Estava meio que apanhando aqui para prender o celular, mas creio eu que já estou ao vivo, né? Alguém pode me informar aí? Deixa eu colocar um help aqui para mim poder ver melhor. Isso. Minha esposa já deu um ok, pode encher de like aí, que esses likes chamam outras pessoas. Mais um pouquinho. Agora sim. Eu coloco lá no computador que eu me vejo lá também como se está transmitindo. Estamos aí. Terça-feira, mais uma terça-feira. Pelo jeito vocês estão me ouvindo, né? O pessoalzinho está chegando. O meu cunhado já deu um ok ali, sinal que o áudio deve estar ok. Eu me empolguei nas minhas anotações de terça-feira e estava aqui quando eu olhei o horário. Falei, meu Deus, vou ter que parar e dividir isso em duas partes. Meu caderno vai acabar acabando. Tá aqui. Eu queria colocar o título, acabei não pondo, né? Acho que dá para pôr depois. Tá o pessoal chegando. Separei aqui um comentário também no celular. Muito bem. Esse é o tempo do pessoal chegar. Quem quiser abrir lá no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 14, você que está se chegando, é o contexto que nós vamos ler. João, capítulo 14. Isso. Certinho. Toda terça-feira, como os amados já sabem, esse tempo aqui é um tempo que eu faço uma pequena meditação. E estava falando para minha esposa hoje, né? Eu penso que mesmo se a igreja voltar ao normal, isso vai continuar. E é bom, isso traz um desafio para mim, estar estudando, aprendendo, e aquilo que Deus vai colocando ao meu coração, vai falando, e eu vejo assim que são palavras que transformam, que edificam. É isso que eu desejo que aconteça com os meus irmãos, né? Que eu não possa ser apenas um sino que retine, como diz Paulo, mas que verdadeiramente possa fazer diferença. Então tá aí. O tema dessa noite é um personagem misterioso, né? Por isso que eu queria deixar o título, que isso facilita naquilo que eu vou estar falando. Um personagem misterioso. Quem será esse personagem misterioso? Mas, como terça-feira nós separamos para a oração, sempre. Eu vou estar orando antes e pedindo para que Deus ele possa abrir nossas mentes nessa pequena meditação. E depois que terminar a meditação, nós da Igreja Batista Ebenezer temos por costume separar-nos e orarmos, né? Em família, e antes da pandemia era em grupos, mas agora fica o desafio para todos aí. E mesmo você que possa vir ouvir depois, que você possa ter o hábito de levar tudo a Deus em oração, como diz o cântico. Oremos. Pai, obrigado por essa terça-feira, me ajuda, Pai. Eu dependo totalmente de Ti. Nesses pequenos momentos, nessa palavra, ó Deus, me dê temor e tremor diante de Ti sobre aquilo que eu vou falar aos meus irmãos. Me ajude nessa hora, eu te suplico em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém.
A Bíblia, ela está cheia de personagens. Quando a gente vai nas Escrituras, nós vemos essas personalidades, né? Essas personagens ou estes personagens que nós podemos dizer. Eu listei alguns aqui, poderia ter listado mais, mas nós vemos Abraão, né? E nós podemos dizer o homem de mais fé que nós podemos ver nas Escrituras, Abraão, Moisés. Qual a característica de Moisés? Nós poderíamos atribuir o homem mais manso. Salomão, o homem mais sábio, não é? E Davi, o maior guerreiro, o maior adorador, alguns dizem o maior poeta. E Jonas, o mais teimoso, não é? E nós vamos a todos esses personagens. Quando chegamos no Novo Testamento também, não é diferente. Pedro, o mais impulsivo, né? Era tudo no impulso. Agora não, agora pode. E nós vemos essa personalidade de Pedro. Nós vemos Paulo também, o mais dedicado. Nós vimos a dedicação de Paulo ali na palavra, na doutrina, na teologia pura. Então, nós vemos Deus trabalhando na vida de cada um e preservando as suas personalidades. Nós já falamos sobre isso. Deus não joga fora a sua personalidade. Nós sempre falamos, a Bíblia não nos torna comum no sentido de uniformidades, mas sim de unidades. Então, algumas igrejas, aqueles que frequentam, acabam tendo até o jeito de falar daquele que ensina, não é? A vestimenta, e não é isso. Deus preserva a nossa personalidade, aquele que é mais tímido, aquele que é mais amoroso, ou no sentido de proximidade, aquele que se afasta um pouco mais. E ele, através dessa pessoa que eu vou falar essa noite, ele trabalha com as nossas personalidades e usa isso para a honra e glória de Deus, para a honra e glória dele mesmo. Ele não mudou Pedro, mas ele usou isso para a honra e glória dele. Ele muda aquilo que é necessário. João, lembra de João? Quando aqueles samaritanos ficaram meio assim, se Jesus poderia pousar lá ou não, entrar naquela cidade, e eles falaram, Senhor, quer que nós oramos para que caia fogo do céu e consuma-os? E Jesus falou assim, alto lá, de que espírito sois vós? Então, e Jesus tratou João, tanto que no final você vê ele falando filhinhos, né? Que não é o João trovão que nós vemos ali, mas um João totalmente modificado por causa da palavra de Deus, sem perder a sua personalidade. A palavra de Deus, o Espírito Santo, a ação de Deus na nossa vida, faz isso. Mas o personagem mais misterioso da Bíblia é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o mais misterioso. E quando eu falei personagem, talvez você pensou numa pessoa qualquer das Escrituras. Quem que é o personagem mais misterioso da Bíblia? O Espírito Santo. Nós esquecemos facilmente que ele é uma pessoa. Por isso que quando eu falei personagem, muita gente foi com a mente numa pessoa como nós. O Espírito Santo, ele está presente em toda a Escritura, em toda a palavra de Deus. Em cada linha, em cada palavra nós podemos ver o Espírito Santo. Ele supervisionou tudo isso que nós temos em mãos, lógico, no original. Nós cremos na Escritura inspirada, ela não contém erros, talvez alguma tradução ou outra pode falhar, mas lá no original foram homens que, pelo poder de Deus, escreveram, supervisionado pelo Espírito Santo. Nós cremos nisso. Então, a pessoa mais misteriosa da Bíblia é o Espírito Santo.
E a palavra de Deus nos revela, o Espírito Santo mostra a ação dele, e mesmo assim ele não deixa de ser misterioso, né? Agora, entretanto, olha que interessante. Nós buscamos os nossos personagens nas Escrituras, mas a gente passa desapercebido sem saber que esse personagem, que é um dos principais, está por toda a Escritura. Nós não o vemos na Escritura, mas você vê a ação dele na vida daqueles homens e você vê ele em cada linha. Por quê? Foi através do Espírito Santo. Quando nós estamos aprendendo sobre José à noite, quem escreveu Gênesis? Moisés. E quando eu falo Moisés escreveu isso, nós temos que entender que foi a ação do Espírito Santo. Quando eu digo assim, o que Paulo quis dizer com isso? O mais correto é o que o Espírito Santo quis dizer com isso. E nós deixamos passar isso muitas vezes quando estamos estudando. Nós ignoramos, inclusive, o livro de Atos. Quando você lê o livro de Atos, nós lemos lá Atos dos Apóstolos. Mas a maioria, a grande maioria dos teólogos, eles concordam que o nome deveria ser Atos do Espírito Santo. Nós sabemos que o nome do livro não é inspirado, né? Foi dado. E assim, o que mais se aproximaria é Atos do Espírito Santo e não Atos do Apóstolo, porque é onde nós vemos a ação do Espírito Santo do começo ao fim. Ele é o personagem mais misterioso da Bíblia. Quando nós estudamos, né, pneumatologia, vem da palavra respirar, sopro, vento. Eu sempre tive dificuldade com essa palavra respirou, né, porque eu pensava soprou. E o que mais me ajuda é entender que é Deus dando o fôlego de vida através da sua palavra. É algo interno, né? De dentro para fora, pegando, absorvendo. É uma ação do Espírito Santo nessa pessoa. O que faz ele misterioso? O fato de nós não sabermos a forma dele agir. Ele é como o vento. E Jesus Cristo deu esse exemplo lá para Nicodemos em João capítulo 3. Não sabemos de onde vem, para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Ele não está falando que a pessoa é assim, mas ele está falando que a ação do Espírito Santo é desse jeito, é decisão totalmente dele. Nós não podemos controlar aonde, como ele atua, aonde ele atua e por que ele atua. Muitos querem controlar isso. Por mais que nós queiramos entender isso, o que torna ele misterioso de todo e qualquer outro personagem das Escrituras é que a palavra de Deus fala que ele mora dentro de cada um daquele que crê dos filhos de Deus. Isso torna esse personagem ainda mais misterioso. Mas a Bíblia, entretanto, né, a Bíblia ela vai nos revelar. E aquilo que ela nos revela do Espírito Santo é suficiente para nós entendermos e tomarmos decisões sensatas. Nós sempre batemos nessa tecla, o equilíbrio. Nós podemos passar dias e até meses sem notar a sua presença ou sem pensar no Espírito Santo, mesmo com ele agindo em nós e por nós, intercedendo por nós. Nós podemos passar muito tempo. Dentro da Trindade, isso acontece. Às vezes nós pensamos mais em Deus, menos em Jesus Cristo. Alguns dão ênfase no Espírito Santo, não é? E alguns talvez cria até uma hierarquia, toma cuidado com o nome de Deus, mas nem tanto com o de Cristo e do Espírito Santo, às vezes nem leva a sério. Isso acontece também, por nós não entendermos que o Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus, e
Pai é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um só. E quando nós não entendemos isso, às vezes nós criamos uma hierarquia. Até quando falamos assim, a primeira pessoa, né, da Trindade, a segunda pessoa, isso não é bíblico. Isso é uma forma da gente numerar a Trindade. E às vezes é perigoso que nós achamos que um é mais que o outro. E não é. E agora, há dois grupos de pessoas que nós já conhecemos, sabemos disso porque isso há anos que existe essa divisão, que são aqueles mais conservadores, aqueles cessacionistas, né, que creem que a ação do Espírito Santo não é a mesma, e essas pessoas, é um grupo de pessoas, eu me enquadro, eu não uso esse termo, mas eu me enquadro nesse pensamento, nessa linha de raciocínio, que o Espírito Santo, naquela época, ele agiu da forma que era necessária para aquela época, para que se cumprisse toda a Escritura. Eu costumo dizer que Deus ele plantou uma videira, e quando se fez necessário o enxadão, foi enxadão. Quando foi necessário enxada, foi enxada. Quando foi necessário tesoura para podar, foi tesoura. Então, cada ferramenta, na medida que essa videira foi crescendo, que é o seu projeto magnífico para chegar até nós, uma ferramenta foi usada. Por isso que você já não viu mais outra vez o mar se abrindo, você não vê esse tipo de coisa, porque isso foi lá naquela época, foi a primeira enxada usada que estava abrindo lá, se podemos usar esse tipo de raciocínio. E hoje nós vemos talvez um aguar da videira, um colher o fruto, é todo um processo. Então, por isso que nós não vemos essa repetição, né, de sinais e dons. Então, eu não creio que totalmente cessou, essa palavra cessou pode dizer que acabou totalmente, ela pode dar esse sentido. Eu creio que aquilo que foi feito, apóstolos, profetas, aquilo já foi e tem sua época, mas o Espírito Santo continua atuando hoje. E nós temos que tomar cuidado. Esse lado também mais conservador, nós podemos ter um outro problema, que é a bibliolatria. Nem todos, mas parte desse grupo, eles esquecem o próprio Deus da Bíblia. Idolatram a Escritura e acabam esquecendo o Deus da Escritura. E isso pode se tornar o legalismo. E o Espírito Santo é jogado fora, não precisa mais, porque eu tenho uma técnica, eu tenho um conhecimento e praticamente eu não dependo mais de Deus. Dependo apenas desse conhecimento. E a palavra de Deus, ela nos ensina, né? Paulo, quando nós estudamos 1 Coríntios, ele fala isso. No capítulo 8, verso 1, ele fala assim, a saber, né? O saber ensoberbece, estou lendo na minha versão, o amor edifica. Então Paulo, ele alerta dos extremos. Ele fala, olha, o saber ensoberbece, isso pode acontecer. Então, de um extremo é esse, nós esquecermos da ação do Espírito Santo, dessa parte de Deus, do sobrenatural, e agirmos só no natural, esquecermos da parte espiritual da coisa, isso é perigosíssimo, perigosíssimo. E os extremos é mais cômodo. Ninguém quer o equilíbrio. Ninguém. É muito mais fácil você se lançar de um lado ou de um outro. Ninguém quer ficar ali olhando, observando as regras, ninguém quer ver isso. E por outro lado do extremo, se de um lado do extremo algumas pessoas esquecem o Espírito Santo, do outro lado há uma ênfase, né, na pessoa do Espírito Santo. Aqueles que creem que os seus dons não cessaram, que ainda hoje há apóstolos, ainda há profetas, né? E no primeiro grupo de conservadores, nós podemos ter os batistas, presbiterianos, a qual eu me encaixo,
E nesse grupo pode haver extremos. No segundo, nós conhecemos os carismáticos, pentecostais e neopentecostais. Nesse grupo, nem todos, nós não podemos generalizar, mas alguns, né, vão para os extremos. Vai para os extremos. Eu tenho irmãos pentecostais, né, inclusive parentes, que eu creio na sua conversão e creio que vamos estar eternamente juntos lá no céu, apesar de algumas divergências, porque o que nós temos em comum, que é a graça de Deus salvífica, né, que é o centro de tudo, salvação somente através de Cristo Jesus, o confessar dos nossos pecados e crer na pessoa de Jesus Cristo, nós temos em comum. Mas um grupo, ele dá ênfase. Enquanto uns eu chamo de bibliólatras ou bibliolatria, né? O outro nós podemos chamar de experienciolatria. Por que esse nome? Uns vão dar ênfase na interpretação da Bíblia e outros dão ênfase na interpretação das suas vidas. Acaba esquecendo a Bíblia. Então acaba a experiência sobressaindo. E busca só o sobrenatural. E vai se tornando perigoso, porque cada vez você quer mais. Então você teve uma experiência, você quer mais e quer mais. E aí nós vamos ver aquilo que acontece. E daqui a pouco eu já vou falar que falei com o próprio Cristo, não é? Já ouviu esse tipo de coisa? Porque eu quero mais e eu preciso de mais. E isso são dois extremos que eu anotei aqui, perigosíssimo. E Paulo condena. Primeiro ele fala, olha, o saber ensoberbece, ou a ciência incha, dependendo da versão. Mas o quê? O amor, o que ele faz? Edifica. E Paulo fala em 1 Coríntios 13 que a experiência sem o amor de nada serve. Ele fala, não adianta ter as coisas e não ter amor. E quando nós vamos em 1 Coríntios 5, a Bíblia fala que o amor de Deus está derramado no nosso coração. Que é o quê? Quem? O Espírito Santo de Deus que foi outorgado a nós, concedido a nós. Então nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas esses dois extremos são perigosos. Eu posso dizer que eu conheço os dois extremos, né, na minha vida cristã. Eu venho de um extremo assim e quase parei no outro extremo. Outra coisa que eu anotei, nós devemos respeitar a pessoa do Espírito Santo como pessoa, como Deus, como misterioso. Não adianta você querer dizer que você entende, porque nós não entendemos muitas das suas atitudes. Ele continua fazendo do jeito dele. Quando eu digo misterioso, não tem como você agendar. Não tem como você marcar sexta-feira. Não tem. Ele é como o vento, ele sopra aonde quer. Então, nós temos que entender que ele é uma pessoa, ele pensa, não é um poder energético, uma energia que vem sobre nós. Não, é uma pessoa, ele pensa, tem decisões próprias e tem poder para fazer o que ele quiser. Porque ele é Deus. Nós não devemos limitá-lo, nem onde e nem quando. E o texto que eu separei, pequeno, né, João, eu vou ler só o verso 14 e 15. O capítulo 14, eu vou ler o verso 15 e os dois à frente para dar sentido. Diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus falando, olha, se vocês me amam, qual a prova de amor? Faça aquilo que eu ensinei vocês. E eu rogarei, qual é a minha parte? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Lembra do mistério? Não vê. O mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Agora, olha aqui. Vós o conheceis. Esse conheceis é de proximidade,
porque ele habita convosco e estará em vós. Olha, aproximando cada vez mais. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros, diz o verso 18, e para que dê tempo eu vou me deter aqui. O primeiro ponto que eu vejo, um Espírito Santo, quando nós necessitamos, as nossas maiores necessidades. Os discípulos, eles careciam aqui da presença de Jesus mais do que nunca. Esse é o momento que eles vinham ali do aposento alto. Jesus já havia lavado os pés dos discípulos, eram as últimas horas de Jesus já. Judas já tinha partido para ir buscar aquelas pessoas que prenderiam Jesus. Ele já tinha dito que Judas o trairia, tudo isso já havia acontecido. E Jesus agora ia confiar aos discípulos, a eles, a continuar a sua missão. Então, a impressão que se dá é que na hora que os discípulos mais precisavam, agora que o Senhor vai, e Jesus percebe isso. Por isso que Jesus fala, olha, calma, não se turbe o vosso coração. Jesus está sempre tratando o coração dos discípulos. E o que ele faz? Ele anima os discípulos como? Dando a promessa do Espírito Santo. Isso mudou? Não. É para hoje, é para agora. Jesus Cristo vem e consola os nossos corações e fala essa noite o mesmo que ele falou para os discípulos. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Ele anima com a promessa. Eles, não só o Espírito Santo, você carece dessa assistência do Espírito Santo. Nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo, que é Deus, que é o próprio Cristo habitando em nós. Tudo na nossa vida, não tem como você ter parte do Espírito, você pode extinguir as ações dele. Quando você entende que ele é uma pessoa, ou você tem ou não tem. Não tem como ele dar um dedinho, entende isso? Então, em todas as nossas coisas, quando eu estou com a minha família, quando eu estou tomando café, quando eu estou com a minha esposa, quando eu estou viajando, quando eu estou no serviço, quando eu posso estar fazendo qualquer coisa, eu entendo que o Espírito Santo de Deus habita em mim, está em mim, a presença dele é real. Não em algo que me deixa sem sentido, muitas vezes falando coisas que não devo, fazendo coisas sobrenaturais, entre aspas. Mas quando eu tenho poder sobre o pecado, é a ação do Espírito Santo na minha vida. Quando eu vou mentir, e se isso acontece comigo, tenho certeza que acontece com você, que o Espírito Santo é o mesmo. Quando eu vou mentir, antes de eu mentir, o Espírito Santo já me alertou. Mentira, já vai falar uma mentira? E você morde a língua, fala, não, eu não vou fazer isso, e você percebe que você não falou. Quem fez isso? Quem controlou? Através do quê? O Espírito Santo na vida de vocês, na minha vida. Então, é uma vida constante. Não é um deserto árido sozinho. Você pode estar no deserto, você pode estar no oásis. Você não está sozinho. É a presença do próprio Deus te acompanhando. Não digo eu. Não sou eu que estou querendo animar os irmãos. É o próprio Jesus Cristo quem disse isso para nós. Ou nós cremos ou nós jogamos a nossa Bíblia fora. Então, eu vou, ele fala, mas eu estarei mais perto de vocês do que nunca. Eu estou aqui do lado, uma hora eu estou lá, outra hora eu estou ali, como a gente aprendeu a semana passada. Uma hora eu sou mosca, outra hora eu sou monge, né? Eu estou no monte orando, outra hora eu estou no meio do povo. Mas agora eu vou estar mais próximo, porque eu vou estar com vocês, em vocês, dentro de vocês. É isso que ele consola os nossos corações. O verso 16, ele se tem como consolador porque ele fala, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. Quem é o primeiro consolador? Jesus Cristo nos consola.
Mas ele fala, eu vou te deixar outro, o Espírito Santo. E ele fala, igual a mim, né? É Deus também, outro Consolador. Essa palavra Consolador, eu deixei aqui, separado, é a palavra Paracleto. O que acontece com essa palavrinha? Quando foi determinado colocar Consolador aqui, é porque no nosso português não tem uma palavra que consegue dizer tudo o que significa esse termo que Jesus usou. Paracletos com L, né? Ou Parácletos, como alguns gostam de dizer. Não tem acento mesmo. Mas essa palavrinha Consolador, ela significa convocado a estar do lado de alguém. Olha que gostoso você ir lá no original. Você fala, olha, no que já foi usada essa palavra? É alguém que foi convocado, chamado a estar do lado de alguém. Outra vez que ela é usada, convocado a ajudar alguém. Isso é atribuído ao Espírito Santo dentro dessa palavra. Alguém que pleiteia a causa do outro, que toma suas dores diante de um juiz. O intercessor, conselheiro de defesa, advogado, intercessor. Em 1 João 2,1, quando fala Jesus Cristo, nosso advogado, um doce para quem adivinhar o que é aquela palavra advogado? Paráclito. A mesma atribuição ao Espírito Santo aqui, em que foi usado Consolador, lá foi colocado como advogado, nosso Senhor Jesus Cristo. Entende quem é essa pessoa? No sentido mais amplo, ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro. Força divina e necessária para capacitar. Olha só. Esse é o nosso Consolador. Essa é a pessoa do Espírito Santo que mora, que vive e que está conosco. E nós às vezes passamos uma vida tão seca, né? Temos a palavra, temos nossos livros, lemos, mas não paramos ali para verdadeiramente falar com Deus. Entender que a pessoa do Espírito Santo habita em nós. Ter esse tempo de intimidade. Deus, eu não preciso gritar, sair lá na rua e falar, ei Deus, o Senhor está me ouvindo. Não. Jesus Cristo falou, olha, lá no seu quarto, no seu aposento, você pode falar com o seu Pai em secreto, que o seu Pai te ouve. Como é bom a gente saber disso. Como é bom eu saber que, por mais dificuldade que eu possa ter na minha vida, estar lá na UTI, em que meus parentes não estão mais comigo, ouvindo lá o bip, bip, bip. E você saber que você não está sozinho. Como é bom ter essa certeza. Eu já compartilhei com os meus irmãos, eu já tive experiências de despedir pessoas no leito de morte. E como é diferente aqueles que estão preparados, assistidos pelo Espírito Santo. Como é diferente. Um certo pregador, o Dr. Lloyd Jones, né, quem gosta da literatura dele, e quando ele estava no leito de morte, a sua esposa estava do lado e ele falou para ela, né, ele escreveu, diga para a igreja parar de orar por mim, que não me impeçam de ver a glória do meu Senhor. Entende? A segurança que ele tinha. Ele falou assim, alguma coisa está me segurando aqui, a oração dos meus irmãos, eu quero descansar, porque ele tinha certeza para onde ele ia. Quem faz isso conosco? Quem que estava com aqueles nossos irmãos que morreram queimados? Que olharam lá aquelas feras vindo por cima deles, famílias sendo destruídas. Quem está hoje com aqueles, com a igreja perseguida? Quem que dá força para eles continuar? Quem que é? Será que foi um cursinho básico de teologia? Será que foi um super seminário? Não, amados. É poder de Deus
agindo na vida dessas pessoas. Só assim. O cristianismo, eu já disse numa pregação certa vez aqui, foram as mãos dadas lá atrás, um dando a mão para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro, que chegou na mão da minha mãe, na minha mão, que passa para outro e para outro. E sabe, Cristo vai voltar a hora que a última mão ligar. E aí todos juntos, lá diante dele, vai cantar, digno é o Cordeiro. Eu vou parar que eu me emociono. Quando eu penso nisso, eu me emociono. Mas é lindo demais. Não se resume apenas em ter, em emprego, escola, coisas desse mundo. É muito maior do que nós podemos conceber. Então, nós não podemos jogar isso fora. Nós não podemos ir para um extremo e nem para o outro. Mas nós podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Nosso conselheiro, ele é nosso conselheiro. E como que ele fala, se ele é nosso conselheiro? Deixa eu olhar a hora aqui, dá para a gente falar um pouquinho mais. Ele fala através das Escrituras. Ele não vai falar nada que vai contra ele mesmo. Nós temos que estarmos balanceados, eu usei esse termo aqui, com as Escrituras. Eu vos farei lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Você não vai lembrar nada que a palavra de Deus não tenha dito ou nenhuma revelação nova. Por isso que eu fico com o pé atrás quando alguém disse assim, Deus me disse, eu fico com o pé atrás. Porque eu já vi, e Deus sabe disso. Eu já vi lares sendo destruídos, lares com S no plural, estou dizendo lares mesmo, com essa palavrinha. Deus me disse, e ai daquele a qual diz, assim diz o Senhor, e Deus não disse. Lembra lá em Jeremias, que Ananias veio lá querer, né? Jeremias falou, olha, vocês, Deus pegou e colocou um jugo nas costas de vocês vão ter que passar por tudo isso. Aí veio um profeta lá querendo minimizar. Não é assim não. Pegou o jugo de Jeremias e quebrou. Que ele tinha nas costas, né? Um pedaço de madeira. Falou, olha, Deus me disse que fez isso. E o profeta, né, Jeremias saiu e falou, não, tudo bem, se Deus disse. Deus falou, volta lá. E diga para Ananias, o Senhor não disse isso, eu não disse isso. E por ele ter feito isso ainda esse ano, ele vai morrer. Entende? Então, ai daquele que diz assim, diz o Senhor. Nós devemos temer. E agora, aonde fica o aconselhamento bíblico? Você não precisa dizer Deus me disse. Você pode dizer assim, olha, Deus nos disse. Entende? Deus falou. Mas a preguiça, a falta de vontade, a falta de fé, nós podemos dar o nome que for, nós queremos atalhos, queremos conectar com os céus e ter uma visão, ter algo. Amados, busque a palavra de Deus e use a palavra de Deus para abençoar as pessoas. E isso daí é o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida e na vida de outras pessoas. Quando Jesus, no caminho de Emaús, falou com os discípulos, e aquilo que queimou o coração dos discípulos, quem disse? Eu? Não, os discípulos. Porventura não queimava os nossos corações? Eles, da boca deles saiu isso. Jesus Cristo não citou nada além da palavra. E Velho Testamento. Queimava o coração. Quer fazer diferença na vida das pessoas? Para com essa bobeira de Deus me disse. Cuidado com isso. Palavra de Deus. Quer usar com autoridade? Deus me disse, olha, Deus me disse isso aqui. Vê se ele não está dizendo para nós. Ele já disse. Então nós cremos na ação do Espírito Santo usando aquilo que ele trouxe até a nós, através de poder. E já partindo para o fim, ele também intercede por nós. Sim, é oração ao nosso favor. Nós vemos lá em Romanos capítulo 9. Agora, nós cremos, você fala assim para mim, você crê que Deus pode curar? Sim, tem poder e pode curar.
Agora, o que você não vai ouvir de mim dizendo, Deus tem que curar. Entende? Quando nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, que é o próprio Deus, tem vontade própria, eu não posso determiná-lo para dizer, você vai curar. Eu descanso na sua soberania. Eu descanso nele. Então eu creio que ele pode curar. E já vi, meus olhos já viram várias vezes dentro da nossa igreja, né? Nós sabemos, o meu pai, eu despedi dele no Hospital da 20, no São Judas. E a gente teme quando vai para lá, não é? A gente sabe que é o ponto final. Mas a tia Ângela, que assiste a gente nesse momento, foi uma que saiu do Hospital da 20. E olha, acho que ela nem me conhecia ainda. Está viva até hoje para a honra e glória de Deus. Entende? A vida dela é uma prova do poder de Deus agindo. Creu. Ela fala do milagre. Então eu não duvido, mas dentro de um propósito de Deus. Ele intercede por nós. E quando as coisas não acontecem, como o meu caso, eu intercedi pelo meu pai, pela minha mãe, não significa que o Espírito Santo não está trabalhando na minha vida. Entende? Quando as coisas não saem do seu jeito, só porque não é do jeito que você queria, não significa que o Espírito Santo não esteja trabalhando. Caso contrário, você seria Deus e ele servo. Você seria. E você não é Deus, você é servo. Então, muitas vezes, quando as coisas dão errada, quando nós oramos e temos o não quer dizer que Deus não está trabalhando. Paulo, ele orou por 3 vezes e o que Deus respondeu? Não. 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 Eu tenho certeza que se ele orasse 6, seria 6 vezes não. E aí? Jonas, Elias, pediram a morte. O que Deus falou? Não. Não. Então, não quer dizer que Deus não está trabalhando. É a forma dele, é o querer dele. Então, não podemos ir para os extremos. Qual que é o extremo? Nós cremos que Deus pode curar, mas nós não atuamos como. O que eu quero dizer com isso? E eu tenho que vigiar com isso. Eu creio que Deus pode curar, mas eu tenho que crer verdadeiramente. Não é porque eu tenho um não de Deus que o não de Deus é padrão. Eu tenho que orar clamando e suplicando pelo sim de Deus. Eu tenho que orar crendo sim que Deus pode fazer. Eu tenho que orar crendo no poder de Deus. Então eu tenho que vigiar nesse sentido. Deus, ele pode sim, né? Cremos que Deus pode curar, mas se não atuamos como, pode estar mostrando que você não crê, não, é só uma saída, né? Outra coisa, para muitos, a pessoa de muitos, Deus não é uma pessoa, e sim uma doutrina. É fácil a gente esquecer disso. Deus é uma pessoa, é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. O cristianismo bíblico é uma pessoa e não um raciocínio. Quão formosos são os pés daqueles que levam o Evangelho. Quando você abre o portãozinho de alguém, está entrando numa casa, levando o Evangelho, simbolizando as sandálias do próprio Cristo entrando naquela casa. Algo maravilhoso está acontecendo. Não é o portador de um produto vendendo para aquela pessoa, querendo que ela venha para o seu time. É alguém convicto daquilo que Deus fez. É aquela pessoa que não tem mais que Deus provar alguma coisa. É impossível. Como assim? Deus não existe? Não tem mais como. Não tem mais como, porque ele é selado com a presença e o poder de Deus. Nós temos, né, que nos despertar para isso. Algumas igrejas, alguém já disse que algumas igrejas, elas andam tão certinhas, num sentido, né, litúrgico, organizados, que se Deus tirar o Espírito Santo da terra, elas nem percebem. É triste, é engraçado muitas vezes, mas é triste de pensar nisso. Eu espero que a nossa igreja local não seja assim, que a gente não esqueça. Às vezes buscamos tanta organização, tanto fazer certinho,
esquecemos da atividade do Espírito Santo nas nossas vidas. E é tão bom, não é? Quando a gente é surpreendido, a gente ora e a gente vê aquilo que a gente às vezes não estava nem crendo direito. Então nós temos que ter esse cuidado. Os reformadores, né? Eles deram ênfase na palavra, amados, mas eles não fizeram isso em detrimento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em toda a palavra. Então, lê de engano quem comete isso e idolatra a Escritura como se fosse o papel, o poder. Isso aqui não tem poder nenhum. O poder é Deus falando no seu coração através dessa palavra aqui. O perigo de ver o mundo com olhos naturais e não espirituais. Nós temos Lucas, que foi um médico. O que ele fazia? Mexia com o quê? Com a ciência. Mas, ao mesmo tempo, ele não esquecia o lado espiritual. Por quê? Nosso ego quer explicar tudo. Mas o mundo espiritual não se explica, não tem como. Você tem que crer, você tem que confiar. E outros extremos, né? Eu termino. Se falamos de um, que vai abolir o Espírito Santo, outro extremo é aqueles terrores que nós vemos na televisão, aqueles milagres, não é isso? Querendo atrair pessoas. E às vezes o principal, né? Que é a conversão dos vossos pecados. Porque você pode ter saúde, pode ter o que for nessa terra. As pessoas podem te aplaudir, mas se você não resolver o problema principal, que é nós nascemos apartados de Deus. E olha, um doce novamente para quem adivinhar, quem te convence disso, do seu problema. Quem? O Espírito Santo. É Ele que vem. Foi Ele quem deu o primeiro passo. Foi Ele que pegou você lá no seu jeitão, pecador de ser, afastado de Deus. Foi Ele quem te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Não foi um pregador batendo no púlpito, não foi o Dorian com as suas mensagens, não foi nada disso. Foi o Espírito Santo de Deus que adentrou o seu coração de pedra e transformou num coração de carne. É milagre que vem de Deus. O Espírito Santo, falamos essa noite. Então, não estamos órfãos, termino dizendo. Eu voltarei, ele diz para os discípulos, o Espírito Santo. Nunca podemos dizer que estamos sozinhos, nunca. E quando eu escrevia isso, eu lembro quando começou o ministério em Barretos, que eu viajava para cá, minha família ainda estava em Guaíra, eu vinha numa noite, eu estava tão cansado saindo do trabalho numa sexta-feira, e meu companheiro de viagem não podia ir, que a gente às vezes ia em dois, liguei para um, para outro e ninguém. E eu vim na rodovia à noite, né? E eu, Senhor, eu me sinto tão só, tão cansado, né? E Deus confortou meu coração ali, falou, mas espera aí. Eu lembro que essa palavra veio bem claro na minha mente, quase que audível eu sozinho no carro. Não vos deixei órfão. E naquele momento eu comecei a glorificar a Deus. E sabe, quando você glorifica a Deus e a ação do Espírito Santo é no seu coração, sabe o que acontece? Você deixa de si mesmo. E eu lembro que a minha oração, falei, Pai, olha, se nessa sexta-feira, apesar de todos esses quilômetros, eu chegar lá, tiver uma pessoa, eu vou louvar e bendizer o seu nome. E aquele dia tinha uma pessoa lá. E eu falei isso para essa pessoa, eu louvo a Deus pela sua vida, porque valeu cada quilômetro para mim estar aqui. Entende? Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós nunca estamos sós. Nunca. Presença de Deus sobre a nossa vida conosco. É a mensagem que eu deixo para meus irmãos essa noite. Que essa palavra possa ter aquecido o nosso coração através do Espírito Santo. Que essa noite você ore com o coração muito mais aquecido do que estava. Amém? Louvado seja Deus por essa porção. Se Deus permitir, semana que vem eu quero falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Amém? Vamos todos orar agora. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, pela
família qual o Senhor nos deu. Obrigado por esse tempo. Ó Deus, eu peço por cada um que ouviu essa palavra, aquilo que o Senhor fez na minha vida, aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, que nós não possamos esquecer da sua pessoa, da sua presença, do seu poder nas nossas vidas. Ajude-nos, ó Pai, cada oração que vai ser entoada agora, ó Deus, cada pedido que é colocado diante do seu altar. Nós cremos, ó Pai, num Deus de milagre. Nós cremos naquela boa obra que nenhum homem pode fazer. Nós cremos, ó Pai, na conversão das trevas para a luz. Nós cremos, ó Pai, no nosso companheiro de viagem, no bendito companheiro do caminho. Nós cremos em tudo isso. Por isso, Pai, nos ajude a estarmos lembrando sempre disso, toda vez que nos sentirmos sozinhos. Ó Pai, toda vez que nós nos sentirmos sem consolo, que essa palavra possa nos lembrar que o Seu Santo Espírito é consolador. Ó Deus, Ele é intercessor. E nesse momento, ó Deus, aquele que sonda os nossos corações está diante de Ti, interpretando tudo aquilo, ó Pai, que nós oramos e falamos. Te agradeço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, estamos assim terminados para a honra e glória de Deus. Agora sim eu posso concluir.